Olá, meus queridos, estamos aqui mais uma vez no mais um vídeo extra e como todos os vídeos extras, vamos fazer uma retrospectiva do que aconteceu nessa semana. E olha, tem coisa, hein? Porque olha, meu papelzinho aqui tá abarrotado de coisa aqui. Pela misericórdia. Parece que quanto mais anda, mais o apocalipse chega junto, chega perto. Rapaz do céu, nós estamos caminhando por uma situação muito delicada nesse planeta. Mas tem coisas bem malucas que aconteceu essa semana. Coisas de ET, coisas de ET. Vamos lá, vamos lá. A gente dá um pouquinho de risada, mas aqui a coisa é séria, para dar uma quebrada no gelo, né? Olha só o que aconteceu aí no planetão de Deus. Terremoto de 6,3 atingiu o sul do Peru. Eita pleura, é só eu querer ir lá pro Peru lá e o negócio começar a tremer tudo? Pela misericórdia. Já pensou se o dia que eu estiver lá no meio do monte, lá bater o cajado, lá estourar um terremoto gigante e abrir a cordilheira bem no meio? Pela misericórdia. Vamos rezar porque, moço do céu, quem reza chega mais perto de Deus. Nossa Senhora. Mas deixa pra lá, né? Isso aí são só umas coisas bem lúdicas, né? Então teve um terremoto 6,3 que atingiu o sul do Peru, mas, meus queridos, aqui no Brasil também. Tocou lá, passou um tempinho, toca aqui também. Eita pleura, o que está acontecendo com o nosso Brasil? Terremoto de 4 graus aconteceu lá em Frutal, Minas Gerais. Já não é a primeira vez que dá uma tremidinha ali naquela região, hein? E foi sentido até o interior, foi sentido até numa cidade do interior de São Paulo. Rio Preto, parece que Rio Preto deu uma sentidinha na coisa lá. Eu tava vendo os vídeos lá de Frutal, cara, tremeu pra valer, viu? De ver assim, prateleira chacoalhando, hein? Cair coisa no chão, vaso pro chão, coisa assim, hein? Coisa foi meio forte, hein? E o pessoal tá achando que é só aqui no sul que tá tendo chuvas? Não. Chuvas fortes matam 11 pessoas em El Salvador. Moço, ali pra cima também tá chovendo demais da conta. Quer mais notícias? Vamos lá! Abre aspas. Seria isso uma preparação, professor? Parece que sim. Abre aspas. Um catastrófico terremoto e tsunami. Fecha aspas. São inevitáveis na costa noroeste do Pacífico. Meu querido, você tem noção disso ou não? Costa noroeste de quem? Dos Estados Unidos. Noroeste dos Estados Unidos é lá pro lado da Califórnia. Costa do noroeste do Pacífico é lá pro lado do Japão, para as coisas lá. Meu querido, eu vou falar uma coisinha pra você. Os caras já estão afirmando que vai ter um terremoto gigantesco com um tsunami monstruoso. E eu lembro que o Chico comentou que teriam essas coisas se houvesse as grandes guerras com bombas atômicas. Será que é isso que está acontecendo? Eles já estão preparando o povo para tal situação? Tudo indica que sim. Olha só outra coisinha do jornal. Saiu no jornal lá de Portugal, tá? O sistema solar cruzou com nuvem interestelar tão densa que mudou o clima da Terra. Então agora a desculpa é que o clima da Terra mudou porque cruzou uma nuvem interestelar densa. Mas se é denso, moço, era para sumir o Sol. E o Sol ainda continua forte, né? Não sei não. Mas são teorias. Deixa a ciência falar o que ela quiser. Aí aparece um outro aqui. Sugere estudo. Estudo. O núcleo da Terra está desacelerando e duração do dia pode mudar. Então nós teremos dias não mais de 24 horas? Serão 24 horas e alguns segundos, minutos? Como é que vai ser isso aí? Vamos ter correções de tempo em tempo? Bom, então eles estão falando que isso daí que está trazendo os grandes problemas e as coisas, as grandes muvucas para nós. Bom, e nisso, eles pegam e falam que calor recorde na chuva, já deu chuva recorde, agora é o calor. O calor recorde na China é ameaça alimentar
no mundo. Eles estão falando que o problema que vai ser um problema alimentar no mundo, um problema da China. Mas, moço, aqui nós também estamos com problema. O Rio Grande do Sul morreu tudo a plantação afogada, no nosso centro-oeste está tudo seco, não conseguindo produzir nada. O problema mundial da comida está chegando, e é um dos vertentes dos cavaleiros, a fome. Está chegando, moço, está chegando. A fome vai ser violenta, que vai ter gente procurando rato e calango para rua para comer. Ai, 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 ai. Mas vamos lá. Passa de 200 os mortos durante a peregrinação muçulmana na Arábia Saudita. A peregrinação é aquela lá que o povo fica dando piruleta em volta de uma pedra. Se já não bastasse a loucura do povo de ficar adorando outros seres humanos, agora colocaram uma pedra e ficam girando lá, adorando ali. Isso porque Moisés, na época de Moisés quando desceu lá o morro, já ficou bravo porque o povo fez um boneco de ouro lá. Agora eles ficam dando piruleta em volta de uma pedra. Ah, moço, não dá, né? Precisam parar com essas coisas, não precisa? Bom, isso porque é notícia daqui do Brasil, porque no jornal lá da Europa, eles já falam que os mortos passaram de 1.000 e os sumidos, que ninguém tem notícia, 1.400. Olha quanta gente morreu só para dar piruleta andando lá. Sabe por quê? Porque a temperatura chegou a 52 graus. Gente, não aguenta mesmo. E é pessoas idosas, pessoas, cara, como é que faz? Só que virou turismo, renda, receita. Olha, eu não colocaria essas coisas para brincar com Deus, não. Apesar que lá no finalzinho nós vamos falar sobre piadas de Deus. Eu não brincaria com coisas de Deus dessa forma. Principalmente um povo que se diz seguir as coisas de Deus, as leis de Deus e as regras de Deus. Ficar indo fazer peregrinação para um lugar que se diz sagrado. Sagrado é lá no céu onde Deus vive. Virar para um lugar para fazer oração, eu olharia para o céu porque é onde Deus vive. E não para o lado de uma pedra ou ficar dando piruleta para uma pedra. Mas as religiões fazem isso. Elas dizem que elas estão certas, mesmo as histórias falando que não estão muito certas. Cenas do próximo capítulo. Vamos ver até onde chega isso daí. Olha só, eu cantei a bola virando o ano e está acontecendo. Número de falências na Alemanha dispara. Isso aqui é notícia de jornal. Aqui, números de falências dispara na Alemanha. Eu cantei a bola, não cantei? Pois bem. Pobreza na Itália atinge nível máximo diz Caritas. Gente, tudo essa semana, viu? Não é notícia velha, não. Dessa semana. E aí? E aí pergunto eu, e aí? Como é que é? Pois é, como é que é? E eu só observo, só olho. Ah, que bonitinho. Aí essa semana também aparece uma notícia do jornal falando o seguinte. Nostradamus indiano diz que Terceira Guerra Mundial começa na terça-feira. Bom, na terça-feira não começou, mas que a coisa tá pegando fogo ainda tá. Muito corajoso o homem de dizer uma data muito exata para tal. Eu não faço mais isso, porque eu sei que o tempo é elástico, né? Eu fiz, tomei no nariz algumas vezes. Eu sei que vai acontecer. Eu só não falo mais quando para ninguém falar que eu errei. Então eu falo, vai acontecer e deixa esperar acontecer. Porque o tempo é elástico. Ele vai um pouquinho mais para frente, um pouquinho mais para trás. Mas o homem já está falando, vai ter a Terceira Guerra Mundial. Oh, eu já estou falando faz tempo, anos. Oh, para mim já começou faz tempo. Só não vê quem não quer. Porque a guerra é assim, não é quando alguém declara, eu estou declarando. Já estamos tendo conflitos já de um monte de coisa. E no meio disso, vamos lá. O Putin, que é o presidente da Rússia, promete apoiar a Coreia do Norte contra os Estados Unidos. Só que tem o seguinte, ele não só prometeu. Sabe o que aconteceu? Muito bem, ele pousou lá na Coreia, e está indo para o Vietnã agora, e ele fez um pacto de Kim e Putin, prever uso de, abre aspas, todos os meios necessários, fecha aspas, em caso de ataque. Ou seja, se alguém atacar a Rússia,
e a Ucrânia está atacando a Rússia, permite que o Kim possa atacar os inimigos da Rússia. Será que a Coreia do Norte já vai entrar para a guerra lá da Ucrânia? Ai, moço do céu. Todos os meios necessários? Será que vai voar um míssil intercontinental com ogivas nucleares? Porque a Rússia não pode soltar ela diretamente, uma ogiva nuclear. Mas um paísinho mais longe, mais doido, pode. E aí? Qual vai ser a reação dos Estados Unidos? Vou fazer a Bielorrússia entrar com um negócio desse? Não, deixa a Bielorrússia em stand-by, só esperando. E aí? Alguém tem que começar a muvuca feia. Eu estou escolhendo alguém para começar coisa horrorosa. De certa forma, o Putin já está criando a OTAN dele, que é o grupo dele. Isso daí é os modus operandi da Guerra Mundial, gente. Era assim que acontecia. Você vai e faz acordo com alguns países, esses países executam e pronto, está acontecendo. E a Coreia do Norte vai perder isso? Não, ela vai falar assim, não, preciso fazer acordo, porque senão falta comida. Eu preciso de comida, eu preciso de petróleo, eu preciso de coisa. E o Brasil? Espero que não entre nessa desgraça, mas tá entrando, né? E aí, ali do ladinho da Coreia do Norte, o presidente de Taiwan diz que somente força militar pode manter paz com a China. Ou seja, só com guerra pode conseguir ter paz com a China. Só que como que uma ilhazinha desse tamanho vai vencer um país continental cheio de potência e tudo mais? Que é a China. Ela vai precisar de ajuda. Ajuda de quem? Estados Unidos? Estados Unidos ajuda a Ucrânia, ajuda Israel, ajuda Taiwan. E quem que vai ajudar Estados Unidos na hora que for atacado? Afinal de contas, já tem até navio indo para lá, não tem? Submarino indo lá para pertinho dos Estados Unidos? E olha só que interessante. O número de conflitos armados em 2023, do ano passado, foi o mais elevado desde 1946, período da Segunda Guerra Mundial. Tem noção ou não? Nós já estamos, no mínimo, igual à Segunda Guerra Mundial. No mínimo, igual, ano passado. Só que vai ser pior. Submarino dos Estados Unidos e navio do Canadá chegaram em Cuba após a Rússia enviar os seus navios e submarinos de guerra para lá, a ilhazinha de Cuba. Isso também já aconteceu nos tempos das grandes guerras mundiais, aonde a Rússia tinha colocado seus mísseis lá. E por isso que aconteceu o embargo com a Cuba. Se vocês não sabem, é por causa disso. Porque Cuba decidiu ficar apoiando o grande inimigo na Guerra Mundial. Aí os Estados Unidos embargou tudo. E o Brasil vai fazer o quê? Vai entrar nessa muvuca? Ai, se parasse por aí seria tão interessante, mas não para e não vai parar. A OTAN, que são aquele grupo militar das Nações Unidas, está criando exército de robôs autônomos para uma guerra do futuro. Robôs de guerra para o futuro. A OTAN, outra notícia de jornal, OTAN diz estar discutindo colocar mais armas nucleares de prontidão. Nações Unidas montando armas nucleares e de prontidão. E os cientistas chineses criaram o primeiro comandante militar do mundo feito por inteligência artificial. Eles criaram um robô com inteligência artificial e esse é o primeiro comandante militar feito no mundo. Você tem noção ou não? Nós estamos entrando numa guerra de robôs. Parecia ficção científica nos filmes antigos, né? E agora é uma realidade. A OTAN
investem em empresas de inteligência artificial, não é uma, não, várias empresas, comprou um monte de empresas, inclusive, e de construções de robôs com um fundo de 5,9 bilhões de reais. Meus queridos, prestem atenção no que eu estou falando aqui. A inteligência artificial, até pouco tempo, falou que para salvar o mundo tinha que destruir todos os seres humanos. Os países estão construindo robôs e colocando inteligências artificiais dentro dos robôs. Se a inteligência artificial está falando que tem que destruir os seres humanos e nós estamos investindo mais e mais e mais na inteligência artificial e em robô, o robô vai fazer o quê? Vai destruir nós. 1 mais 1 é 2, moço. E o povo achando o quê? Eu não sei o que o povo está achando. Tá? Vocês estão achando que é o quê? Nárnia? Vamos para Nárnia. E olha só mais uma notícia interessante sobre armas nucleares. Armas nucleares atingem o maior relevância desde a Guerra Fria, diz estudo. Ou seja, relevância significa importância e necessidade de ter e de usar. Já és um planeta chamado Terra. Repeteco Capela. Vamos explodir tudo. Problema, hein? Hezbollah. E a Terra Santa, professor? Vamos lá para a Terra Santa, onde tem que acontecer o Armagedon? Hezbollah lança 215 foguetes contra Israel e disseram que foi em retaliação à morte do comandante. Lá na fronteira, que o cara morreu em outro país. O cara era do Irã e morreu lá no país vizinho. Israel responde ao ataque de Hezbollah, atacou de novo, da onde eles atacaram, e ameaça, abre aspas, guerra total. Você tem noção disso ou não? Israel vai e ataca com guerra total todos os outros inimigos. Aí o que acontece? Numa guerra, ele vai perder armas, ele vai perder força, ele vai perder contingente. Os soldados ficam cansados, morrem muitos. E aí eles estão prometendo guerra total. Aí eles vão atacar Líbia, Síria, sei lá o que mais, se bobear até o Egito. Aí eles ficam fraquinhos, o que acontece? Contra-ataque. No que acontece contra-ataque vai acontecer aquela revelação que eu fiz. Acompanhem. Espere para ver. Chefe do Hezbollah deixou de ficar quieto. Apareceu porque até então ele obedecia o presidente do Irã, agora o cara já virou o chefe do Hezbollah e está se aparecendo lá e botando para quebrar. O chefe do Hezbollah ameaça Chipre, uma cidade vizinha, se disponibilizar aeroportos e base para Israel. Quem ajudar Israel vai ser nossos inimigos. Já ameaçou Chipre. E não para por aí não. O chefe do Hezbollah ameaça pela primeira vez país europeu. Abre aspas. Nenhum lugar estará a salvo em caso de guerra. Fecha aspas. Vocês têm dúvidas da grande problema que vai ter? Vai misturar guerra santa com guerra não santa, com guerra de poder, com guerra sem poder, com bomba atômica, com raio que o parta, com sei lá, com o capeta que apareça. E aí as pessoas falam assim, mas professor, cadê os anjos? Professor, cadê os ET? Os ET aparecendo. Se não o humano fazendo traquinagem, mas os ETs estão se manifestando. Monólito misterioso aparece do nada no deserto de Las Vegas, nos Estados Unidos. Espelhado, bonito, moço. Sem movimentação nenhuma de terra. Você não olha nenhuma terrinha fora do lugar. Falando assim, olha, alguém mexeu na terra aqui. Algo impressionante e surpreendente. Pois é.
Teve uns que era bem mal feito, dava para ver que era coisa humana. Mas esse tá bonitinho, hein, moço? Todo espelhado. E aí, no meio disso, já que o palhação aqui vai ter que ir pro Peru, não sei quando, mas um dia vou ter que ir, aparece a seguinte nota do jornal: múmias alienígenas com uma aparência de ETzinho, rapaz. Tudo fazendo tipo posição de feto. Do Peru passam por novas análises de DNA. Ai, caramba, vai do céu. Ah, já tinha aparecido um gado lá que mostrou uns negócios parecidos com ET lá. E agora são múmias alienígenas. Pelo menos com os dedos parecidos de alienígena, com as coisas tudo parecido de alienígena. Ah, isso tem. Você olha assim, você parece aqueles filmes do Alien. É um ZTzinho muito doido. E pesquisadores sugerem que vida extraterrestre estaria na Terra. Os caras já estão falando que o ZT já está aqui na Terra. Já estão vivendo entre nós. Agora cientistas estão falando isso. Então, meus queridos, a gente pode ver e analisar que as coisas estão mudando. É negócio de poeira cósmica, sistema solar que teve nuvem interestelar, é o núcleo da Terra desacelerando, é monólito, é múmia alienígena no Peru, é pesquisa de extraterrestre que já está vivendo na Terra. E no meio disso tudo aparece o quê? Um grupo de pesquisadores, inclusive tinha um brasileiro ali no meio, descobriram um papiro, um manuscrito sobre a infância de Jesus. Aonde eles falavam que era irrelevante, porque é um texto pequenininho, escrito muito mal feito, ou seja, disseram que não foi por um escriba escrito, que pode ser uma firula e alguma coisa do gênero. E falou sobre a infância de Jesus. A historinha fala o seguinte, que tinha um menininho de 5 anos, chamado Jesus Cristo, mas ele se tornou Jesus Cristo depois, né? Jesus Cristo que ele fez um monte de bolinha um monte de quibe de barro. E era num sábado, o pai dele pega e fala assim: Jesus, não pode ficar fazendo isso, menino. O pessoal vai falar que você está trabalhando no sábado, é pecado. E aí Jesus, com 5 aninhos de idade, bateu as suas palminhas. E os barros, as bolinhas de barro, que eram 12 bolinhas de barro, ele já tinha 12 na cabeça. Será que era isso? 12? 12 coisa, 12 seguidores, 12 discípulos, 12 chosens. E aí ele bateu e os passarinhos tomaram vida e saíram voando, as pombinhas saíram voando. Pardal, pombinha, sei lá que bicho, saiu voando. Meu querido, primeira coisa, pode ter sido um exercício de desenho de casa. A criança estava brincando e a imaginação da criança, o que é isso daí, filho? Ah, são passarinhos, papai. Estou fazendo passarinhos. Não pode fazer isso, você não pode trabalhar no sábado, meu filho. Então tá bom, vou fazer eles voar. E aí o menino pega e joga dentro do lago, do rio, sei lá de onde. Tá voando. Na imaginação da criança tá voando. Então o relato pode ser isso. Ê, vamos lá, passarinho, voa, 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 voa. Aí joga. Isso, papai, passarinho voou. E o próprio pai pode ter lançado. Só que a imaginação das pessoas vai longe. Então, desculpa lá, mas normalmente os livros da Bíblia, eles têm que ser livros. São escribas que leem, eles não leem uma frase, não escrevem uma frasezinha, eles escrevem textos longos, compridos, várias folhas. Então isso pode ser simplesmente um relato de uma brincadeira, de alguma coisa do gênero. De alguém aprendendo a escrever, que pegou e descreveu uma cena lúdica do que aconteceu com o filho. Vamos escrever o que o nosso filho fez hoje de baguncinha? Vai lá, Maria, vamos escrever. Vai, José, escreve aí. E aí vai e escreve, porque eram famílias ricas, então eles sabiam escrever. Certo? Pressupõe que sim, né? Então um pouquinho menos de loucura na cabeça, ok, gente? Agora, uma coisa grave, já que estamos falando de Jesus, o Papa diz que não tem problema nenhum os comediantes fazerem piadas sobre Deus.
Professor, tem problema ou não tem problema? Não, não tem problema nenhum mesmo. Mas tem problema. Como assim? Ou tem ou não tem? Não. É as duas coisas. Exemplo. Não tem problema fazer piada de Deus, porque cada um que responda pelo que faz. Se a pessoa pegar e falar assim, olha, eu entrei no céu, chegando lá no céu, eu falei assim, nossa Deus, o que eu estou fazendo aqui? Ué, você veio para o céu, meu filho. Então, mas é tão quietinho, tão não sei o quê. Então você não está denegrindo a imagem de Deus. Você só colocou Deus como um personagem de uma piada. Para mim, perfeito. O problema é quando você pega e fala assim, nossa, cheguei lá no céu, Deus estava sem dente, com maltrapilho, Deus parecia um mendigo, e Deus falava, ei, mano, aí você tá zombando de Deus, aí é um problema. O problema é que esse povo não tem muita senso de separação. Uma coisa é você colocar Deus com uma piadinha ali no meio, você chegando e a piada é você. Outra coisa é a piada ser o próprio Deus. Problema. Então o Papa não está certo, mas está certo. Então o que o Papa deveria fazer? Falar, pelo menos, né? Assim a gente entende que deveria. Não que ele esteja certo ou que ele esteja errado. Na minha concepção, o Papa deveria fazer assim: cada um deve fazer o que acha que deve ser feito. Aos que seguem o catolicismo, eu peço para não fazer nada contra Deus. Não denegrir a imagem de Deus. Aos outros que não seguem as religiões, respeitem os que fazem essas coisas, deixem eles fazer. Pois a justiça divina vai ser dada quando eles desencarnarem. Ponto. Cada um faz o que quer, você deixa o livre-arbítrio acontecer, e ao mesmo tempo você instrui aqueles que te seguem para não fazer isso. E beleza. Agora falar como se fosse uma coisa global, uma coisa, eu evitaria isso. Porque o Papa é o Papa dos católicos e não do mundo. As pessoas têm essa conotação de que ele é o Papa do planeta. Não é, gente. Todas as vezes que você vê o Papa falando, ele está falando para o povo dele. Para os católicos. De fato. Não aqueles que se diz católico e nem católico é. Nem na igreja vai. Porque aí não é, né? Aí eu fiz batismo e crisma. Grande porcaria. Você vai agora na igreja evangélica ou na muçulmana ou sei lá no que, e aí como é que faz? Você já mudou, já é outra coisa. Você não é mais você, é outra coisa. Certo? Então fiquemos claros sobre isso. E agora, para a gente encerrar com chave de ouro, já que falamos de piadas de Deus, porque Deus está virando piada mesmo. Estão jogando Deus dentro de uma latrina, ninguém mais acredita em Deus, está virando isso. Infelizmente. Mas quem sente Deus e quem está com Deus sabe que ele está muito vivo. Olha só isso daqui. Sai um estudo num jornal grande aqui do Brasil. Estudo analisa os vírus que podem provocar a próxima pandemia. E nela está inclusive os raros. Os estudos estão fazendo análises de qual seria a próxima pandemia. E tudo converge, parece que vai cair numa praga de novo, numa pandemia respiratória, que voa pelo ar. Porque eles dizem que seria mais rápido proliferar e acontecer de fato uma pandemia com vírus que voam pelo ar. Só que eles dizem que existem muitos vírus de gripes que são raríssimos. E que esses podem sofrer mutações e se alastrar de um dia para o outro. Então eles estão falando assim: não achem que a próxima pandemia vai ser dos vírus que já existe. Provavelmente será de algo que ainda não existe. De algo raro que ainda não existe. É uma boa matéria, eu aconselho todo mundo ler. Não lembro que jornal que é, mas são jornais grandes, tá? Ou CNN, ou BBC, é uma coisa assim. Jornal grande, de grande circulação. Meus queridos, nós temos que entender que o planeta ele precisa fazer as devidas mudanças para ser regenerado. Não tem como regenerar do jeito que está. As destruições estão acontecendo à torta direita. As coisas estão acontecendo como jamais vistas. É preocupante, é desesperador.
É algo surreal e que dá frio na espinha. Mas tudo acontece como precisa acontecer. Tudo acontece como deve acontecer. Tudo acontece porque tem um motivo. O motivo só Deus sabe. Só Deus a hora e o dia. A nós as noções dos meses e dos anos. O entendimento só quando nós virarmos espíritos. Enquanto carne, não vamos conseguir saber. Tudo será suspeitas, chutes e possibilidades. Tudo será algo que pode acontecer e não que vá acontecer. Mas uma coisa é certa, o ciclo acabou. E o que era para ter acontecido logo em seguida da Segunda Guerra Mundial, nós vamos fazer acontecer agora, porque é necessário encerrar o ciclo desse planeta. E que Deus nos abençoe. Jamais a verdade absoluta, somente um prisma. Namastê.